Sou o Thiago Alves e estou na quadra com o Silvio Bastos. Bom, começando hoje mais um episódio aqui com um convidado especial, Thiago Alves. Prazer, obrigado, disponibilidade para você contar um pouquinho a tua história, a tua vida e para as pessoas conhecerem um pouquinho mais lá de trás de muita coisa que você, talvez as pessoas não saibam, muita gente sabe da trajetória que você, depois que chega, né? Mas muita gente não sabe o que faz para chegar. Então, é a hora da gente contar um pouquinho da tua vida. Prazer. Obrigado, prazer é meu estar aqui com vocês. Vamos contar um pouquinho dessa história. Bom, o início, né? Da melhor maneira possível, o tênis entra na sua vida. Como que foi isso? Como é que chega? Bom, o tênis chegou em São José do Rio Preto, né, uma cidade que não tinha tanta tradição com o tênis. 5 anos de idade, meu pai começou a jogar, começou a fazer as primeiras aulinhas dele, eu acompanhando. No Palestra Esporte Clube, sou palestrino. E aí o tênis acabou aparecendo ali, eu comecei a ir com meu pai no clube e fui tomando gosto, brincava no paredão, na época tinha só 3 quadras no clube, a gente não podia jogar, criança não podia, criança, né? Era proibido estar na quadra, então eu ficava no paredão o dia inteiro, o dia inteiro mesmo, batendo no paredão, e as coisas foram acontecendo. Tá, agora sendo um pouquinho mais específico, como é que as coisas foram acontecendo, né? Isso aí brincando, mas em que momento você começa a achar ou ter certeza que era o que você queria, que você podia, que você tinha condição? Bom, desde cedo meu pai sempre sonhou bastante comigo, né? Meu pai sempre teve o sonho, a gente, né, pouco que a gente se via de tênis na TV, meu pai sonhava. Isso era que ano mais ou menos? Estou falando 88, 89, 7, 8 anos de idade. Meu pai falava, pensou um dia você tá num torneio desse e o sonho foi aparecendo, né? Foi indo, 10 anos começaram as competições, com 14 anos teve a decisão realmente de ser tenista profissional, né? E saí de Rio Preto com 14 para 15 anos. Rio Preto, como eu falei, não era uma cidade que tinha alguma tradição. E nem a estrutura para treinar. Exato, não tinha estrutura nenhuma, não tinha tradição, não tinha ninguém, nunca tinha tido um ex-jogador de tênis, trabalhando realmente com tênis, e foi onde eu procurei o João Soares em Campinas. Saí de casa com 14 para 15 anos, não era nenhuma promessa, eu estava em 30, 40 do Brasil ainda, não tinha ganhado nenhum torneio brasileiro ainda. E foi minha primeira decisão ali de tá indo. Foi onde eu comecei a treinar com o Ricardo e com o Sareta, Ricardo Mello e Flávio Sareta. Mas tem a diferença, né? 2 anos nós. 2 anos. Temos diferença de 2 anos. Então você jogava 14 e jogava 16? Na verdade, eu cheguei lá com 14 para 15 anos, meu primeiro ano de 16. E eles começaram a jogar 18? O ano que o Guga ganhou Roland Garros, 97. 97, né? Saí de casa antes do Guga ganhar Roland Garros. Então, a decisão de ser profissional foi antes do Guga, né? Não foi... E isso é legal. Muita gente que não viveu essa época, eu nessa época treinava uma molecada que mais ou menos jogou com você, né? Tinha o Luiz Henrique, Albano, essa molecada. O Albano estava até aqui ontem. Legal. O quanto, depois de você ter tomado a decisão, o Guga ganhar Roland Garros, o que muda na tua cabeça? Eu já tinha saído de casa, né, nesse ano, mas com certeza, né, valida muito mais, né, a decisão, né? A gente com certeza a gente passou a ter um espelho muito grande, né? Já que nós já tínhamos grandes jogadores, né, o Jaime, Nico, que já eram espelhos pra gente, mas naquele momento aparece o Guga ganhando Roland Garros da maneira que foi. Então isso pra gente validou muito mais a nossa decisão, né? A decisão minha, da minha família de estar indo. E a gente passou a ter mais uma referência, né? Aí, logo na sequência, já veio o Simoni jogando bem, logo depois o Simoni já estava começando a jogar pro, já vinha jogando bem, o Fino no ano seguinte, o Fino em 99, né? Faz semifinal de Roland Garros, e isso foi ganhando, né? Foi ganhando um pouco mais a gente foi ganhando mais força, né? Ali, né? Para realmente acho que foi deixando de ser sonho e passando a ser possível. Exato, né? Então e as coisas foram acontecendo mais rápido também, né? Porque nesse ano de 99, eu fui jogar Roland Garros Júnior. Eu aquecia eles quase todos os dias. Eu treinei muito com o Fino, eu estava com a equipe da ITF, eu treinei bastante com o Fino. E no ano de 2000, que era meu último ano de Júnior, foi o ano que o Guga ganhou, né? Ele ganhou 2000, eu aqueci ele todos os jogos até a semifinal, né? Então, isso foi dando a gente estar com eles no circuito foi ajudando muito nessa transição. Essa troca ela é maravilhosa, né? Sem Você dúvida, está ali convivendo. Eu acho que
não é que seja o segredo, mas eu acho que a forma como se chega é através do ambiente, seja ele qual for. Se você estiver envolvido num ambiente que contagia, vendo bons exemplos, sabendo como é que faz, você não precisa nem ouvir muita coisa. Se puder ouvir, melhor ainda. Sim. Mas se você só estiver vendo, vivenciando, respirando aquele ambiente, cara, é impressionante. E é por isso que a gente vê tanta coisa da Espanha, tanta coisa da Argentina, porque eles vão saindo, né, de ambientes vencedores, onde as atitudes são determinantes, e quem vem atrás não sabe nem para fazer do outro lado, não dá nem para ir para lá, porque é por aqui, né? Exato, o ambiente conduz já, né? Você vê o tênis argentino cada vez mais, né? Prova disso, né? De que o ambiente vai levando eles. No juvenil eles são normais, estão parelhos ali com os jogadores brasileiros, né? A geração não se destaca tanto. De repente chega 17, 18, 19, 20, 21, a coisa deslancha. Porque né? acho que principalmente esse ambiente, ele demora a você fazer um amadurecimento, né? Você entra ali meio perdido, mas aí você olha para um lado, está todo mundo na mesma direção. Você olha para o outro, estão todos na mesma direção. Aí você começa a falar, não dá para ir diferente. E aí até você, né? Você entra, você vai, né? Quase que no automático. E esse automático começa a dar resultado. Não é instantâneo, mas seguramente ele vai dar resultado. Sem dúvida. Eu acho que esses exemplos, né, na minha geração veio o Guga, Fino, logo na sequência o Simoni também entrou top 100 já muito cedo, Sareta já também, depois Ricardo Melo ganhando Del Rey, as coisas foram fluindo, depois eu já entrei. Então as coisas o ambiente vai fazendo com que todo mundo vai chegando ao seu máximo. Né? E hoje é o que eu mais sinto falta hoje no nosso tênis, né? O que eu venho mais sentindo falta é desse ambiente, das referências, né? Em que momento entra o Edvaldo nessa história? Bom, o Edvaldo entrou no ano seguinte que eu me mudei para Campinas. Campinas para mim foi muito importante porque eu era do interior, era um garoto, era bem introvertido na época. Eu tinha dificuldade de ir nos torneios e me relacionar com os outros jogadores. Sempre viajava com meu pai, com a minha mãe, porque não tinha com quem viajar, não tinha treinador na época que pudesse viajar. Então sempre ficava um pouco mais isolado. E esse ano com eles, ali treinando no João, viajando com o pessoal, me ajudou demais nessa... Né? E ele tinha um grupinho bem legal. Né? Era Sareta, Ricardo, né, dessa turma mais, e eu e o Bortolato e o irmão do Ricardo, né, o Henrique. E tinha o Mindu, né? O Mindu. E tinha o Marco Túlio também, não tinha um canhotinho? Tinha o Tulinho, que mineiro, que joga também. O Tulinho, esse ano que eu tive lá, ele machucou, ele não jogou tanto. Era um grupo, eu lembro, era um grupo muito forte. Pelo menos uns 8, 10 ali jogando no nível bem forte. Tinha bastante jogadores. Então ali me ajudou demais. E aí no ano seguinte o Edvaldo tá voltando da Alemanha. Sim. E aí teve um encontro, né, que Deus colocou aí nas nossas vidas, né? O Edvaldo não era rio-pretense, o Edvaldo foi em Rio Preto simplesmente fazer uma visita para um ex-preparador físico dele. Coincidentemente eu estava entrando... Sem pretensão nenhuma. Eu estava entrando na academia, aí esse preparador físico nos apresentou, né? Reapresentou na verdade, porque eu tinha feito uma clínica com o Edvaldo no VAT 69, que tinha em Rio Preto, que era um satélite. O Ed fez uma clínica durante o torneio, eu fiz a clínica, aí o Edvaldo até lembrou que minha irmã também jogava. E aí foi esse encontro, aí o Ed, querendo bater uma bola, vamos bater uma bola. E aí acabou ficando em Rio Preto por esse motivo. E aí, 16? Eu tinha 16 anos. Aí foi esse ano que as coisas começaram a andar muito rápido, e ele né? Se Porque muda... aí o Ed se mudou para Rio Preto, eu comecei a fazer meus primeiros torneios internacionais, ganhei o Banana Ball, acabei classificando para a gira europeia. Aí em Rio Preto as coisas começaram a andar mais. No ano seguinte eu fiquei entre os 10 melhores júniores do mundo, né? Fiquei 7 do mundo juvenil, já jogando os grandes lãs, e as coisas, né, já no outro ano, já mesclando mais com o profissional, né? E fala um pouquinho do Ed. O Ed, para mim, é meu porto seguro, né? Sempre foi, hoje é meu sócio, né? Hoje a gente tem Alves Oliveira. O Ed, para mim, ele faz parte da minha história. Eu acho que eu não seria, né, minha carreira não teria sido nem perto do que foi se não tivesse tido o Ed. É um cara que me acalma, né? Um cara que me centra, que me ajuda a me equilibrar, né? O Ed é o meu equilíbrio. Ele, para mim, cara, você não era nem nascido, né? Mas a gente se conhece há 74, 75, jogando 12 anos. Ele de Bauru ainda. Bauru, não sei se você vai lembrar, na época tinha o Juca, né? O Renato Joaquim. Tinha o Pedro Coelho, o Pedro Rocha Coelho. De histórias com o Ed conta. E eu sou dessa geração, sou dessa mesma idade, né? E, puta, eles jogavam muito tênis, né? Tipo, outro estilo clássico aqui, a esquerda solta lá na frente. Cara, eu tenho muito a imagem dele jogando assim, porque era muito bonito, é muito bonito, ele
não vai jogar feio hoje. Sim. Mas era uma imagem muito bonita dele jogando e o Juca totalmente diferente. O Juca só dando slice de esquerda, a bola vinha, ele dava curta, dava love, sabe? Todo mundo vindo do mesmo lugar, né? Então o Ed era uma figura super querida. Sim. Acho que não conheço alguém que fale alguma coisa não boa do Ed. Sem dúvida, sem dúvida um dos ex-jogadores mais queridos aí do circuito. E ele foi para a Alemanha, se deu super bem lá, depois ele volta e a gente sempre em contato, se cruzando em torneio, em evento, fica um tempo sem falar quando ele fica mais tempo na Alemanha, mas depois quando ele volta, super feliz por ele ter se dado bem e ter depois te encontrado e depois na sequência tudo que ele fez. Mas aí você contou um pouquinho, né, desse encontro com o Ed, do quanto foi legal o final do juvenil. E aí o início do profissional, dificuldade, essa transição ali que a molecada geralmente bate um pouquinho. Como é que foi essa transição para você? Como é que foi aquele momento ali? Te gerou dúvida, incerteza? Como é que foi o início? O início para mim foi muito bom. Eu peguei um ano, meu primeiro ano ali de Pro foi em 2001, foi um ano que teve muito Challenger aqui no Brasil e eu aproveitei muito bem. Tinha acabado de sair do juvenil, Você acabou tendo vários wildcard e comecei a jogar bem. Além de ter os wildcard, comecei a jogar bem. Já saí fazendo 2, 3 semis em Challengers já. E esse ano eu já acabei o ano 250 do mundo. Então isso para mim me ajudou demais a acreditar. A minha dúvida foi no ano seguinte, porque aí foi o ano que eu me lesionei. Foi o ano que eu tive uma lesão no ombro, que eu acabei ficando quase um ano parado. E aí foi realmente aonde assim, as coisas, que dos 16 até os 20, andou muito, foi só para cima. Eu não tive nenhum momento, nenhum patrocínio muito grande que eu tive do Sr. José Arana, né, que que me incentivou demais. Então me apoiou muito, não tive também, eu tinha condições de fazer um calendário bem feito. Então, quando chegou essa lesão no ombro, que foi realmente onde as coisas abaixaram e aí foi onde realmente... E você estava com o Ed do lado? Eu estava com o Ed, e aí foi onde eu realmente comecei a duvidar um pouco mais, né? E agora, como é que eu vou voltar? Será que eu vou voltar bem? Uma cirurgia no ombro. Então foi aonde realmente as coisas pegaram um pouco mais. Tá, mas aí você vai e volta. Isso aí eu fiquei quase um ano parado, eu cheguei a ficar um ponto só na ATP, que era de um wildcard, de um mesmo? Challenger, Desse momento. Eu fiquei com um ponto só na ATP e aí voltei a jogar, se não me engano, em julho e teve alguns torneios, que tinha um torneio na Pousada do Rio Quente. Meu primeiro torneio foi na Pousada do Rio Quente, que era um Neco Danilo, fazia um future lá de 15 mil na época. E nesse torneio eu já fui à semifinal e perdi 7-6 no terceiro para o Julinho Silva, que era um cara que já era do meu nível. Ou seja, no meu primeiro torneio eu já tinha voltado ao nível que eu antes de eu machucar. Né? Aí nesse torneio eu perdi para o Júlio na semi, eram 4 futures seguidos. Aí na semana seguinte era Curitiba, eu perdi para o Lucas Engel também na semifinal. Aí na semana seguinte em Porto Alegre eu já fui campeão. E aí já voltei a jogar bem. Esse ano foi até o ano que eu joguei a primeira vez com o Del Potro, né? Que teve alguns torneios, foi quando o Del Potro veio a primeira vez para o Brasil, em Santos. Santos. Que teve bastante futures também nesse ano. E aí eu aproveitei muito bem e já acabei o ano 300 do mundo já. Tá. Eu comecei de julho a dezembro, eu acabei 300. Antes da lesão, teu ranking era quando você para? Quando eu machuquei, quando eu lesionei 200. Tá, e aí na volta você começa com 1 ponto, né? Ponto. Você recomeça, né? Sim, recomecei com 1 ponto. E aí você vai até onde? Em 6 meses eu estava 350. Em 6 meses eu acabei 350, já no começo do ano já comecei jogando alguns futures de novo na América Central, ganhei de 4 futures eu ganhei 3 e aí meu nível já tinha voltado rápido. A minha história ela teve bastante altos e baixos, né? E grandes, né? Se você lembrar essa vez, aí nessa sequência foi onde eu bati já a primeira vez 100 do mundo. Eu entrei sendo do mundo, se não me engano, em 2004, 2005, eu não lembro exatamente a primeira vez. Em 2006 eu tenho um ano extremamente negativo, de 100 do mundo eu vou para 450, sem lesão, sem nada, só realmente por péssimas escolhas. Aí no ano seguinte, vou jogar aberto de São Paulo, preciso para jogar o quali. Vila Lobos. Comecei o ano 450 do mundo, precisei de jogar o quali, não me deram o wildcard para a chave. Eu jogo o quali, passo o quali e ganho o torneio. Já no meu primeiro torneio. Aí esse ano eu já voltei 100 do mundo de novo. Então minhas subidas e as descidas foram muito rápidas, né? E aí eu volto a entrar top 100 de novo, né? E em 2008 foi até o ano que eu joguei com o Federer. Em 2009 atinjo o meu melhor ranking, que foi 88. E depois daí eu tive mais uma lesão grave que me fez cair de novo.
que foi no ano de 2012, foi o ano da Davis que teve em Rio Preto, das Davis que tiveram em Rio Preto. E aí em 2013 eu já volto para perto de top 100 de novo, foi o ano que eu parei, que eu joguei a última Davis contra os Estados Unidos. Estados Unidos, na Flórida. Então sempre foi uma montanha-russa. Então, só para a gente fechar essa primeira parte, você tocou os 2 pontos que eu queria perguntar para fechar, mas vamos lá, o jogo do Federer. Bom, sem dúvida a maior experiência, né? Quadra central, Arthur Ashe, o último ano que ele ganha, entrar naquela quadra contra ele ali e jogando bem. Como é que olhar para cima? Quer dizer, eu já entrei na quadra e já olhei para cima. Você tem que olhar para cima para ver o final, né? Se você não olha para cima, só que não tinha ninguém. Quando eu entrei não tinha ninguém. Hoje você entrou com ela cheia. Quadra lotada, mas eu estava jogando muito bem. Eu passei o quali jogando muito bem. A primeira rodada... Isso faz diferença? Faz muita diferença. 3 jogos. 3 jogos. A primeira rodada contra o Paul Capdeville eu só vi um jogo perdendo de 2-0. Então virei perdendo 4-2 no quinto set com câimbras. Ganhei o jogo. E aí, para jogar contra ele, eu estava confiante. E eu comecei o jogo muito bem. Então, esse jogo, sem dúvida, assim, eu aproveitei o jogo inteiro. Eu aproveitei do início ao fim, jogando muito bem. E jogar contra o Federer, que eu sempre falo, o Federer, por mais incrível que ele tenha sido, ele tinha um ponto fraco, tinha um lugar para você jogar. Você sabia, você conseguia montar uma estratégia para jogar contra ele. Né? Mais facilmente do que com o Nadal. Com o Nadal do que contra o Djokovic. Eu acho contra o Djokovic mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Né? Contra o Nadal você ainda tem também um lado para jogar. É claro que por onde você tem que jogar. Não é diminuindo em nada deles. Sem dúvida. Mas tem um espacinho. A grandeza deles tem um espacinho. Exatamente. O espacinho do Djokovic, ele sabe, eu não sei o tamanho. Não dá para saber, exato. É difícil saber onde jogar contra o Djokovic. Né? Porque... o Federer, ele é genial dentro da genialidade, mas ele é vulnerável. Ele tem uma vulnerabilidade que você consegue ali encontrar, né? Dá para achar. E eu sempre gostei de jogar, e a minha maior dificuldade sempre foi jogar com jogadores que tinham os dois lados muito parecidos. Porque eu tinha também um lado muito mais fraco, né? Minha esquerda era muito mais fraca também. Só que como eu tinha uma boa intensidade de perna, eu conseguia me defender. Lá, né? Eu conseguia defender bastante com o meu trabalho de perna. E eu sabia para onde eu tinha que jogar. Agora, o duro é quando você joga com um cara que tem os dois lados, para mim, né? Aí o cara achava muito fácil o meu backhand. Aí era onde... Ele te abria para lá? Me abria, era onde eu tinha mais dificuldade. Eu não tinha claro por onde jogar. Então, eu gostava, eu sempre me achei um bom estrategista também. Então, quando eu conseguia ter uma estratégia clara de jogar, então para mim era mais fácil. Então, com o Federer eu não senti tanto essa dificuldade para jogar. Né? Teve jogadores que eu senti muito mais dificuldade, né? Principalmente jogando no saibro também, que para mim era muito mais difícil, né? De minha esquerda, e meu saque me ajudava muito mais na quadradura do que no saibro. Então isso para mim era mais complicado. E a Davis? Então, e a Davis foi... Eu me lembro muito claramente vendo o jogo. A Davis foi a última gota, foi aonde realmente... Depois daquele jogo da Copa Davis, é muito engraçado isso, que no dia seguinte que eu acordei daquele jogo, foi aonde eu realmente me perguntei, e agora? O que nós vamos, né? Qual vai ser a motivação? O que vai motivar? Voltar a top 100, voltar a jogar um Grand Slam? Na época que eu joguei a Davis eu estava 120, 130. Falei, que nós vamos fazer agora? Qual vai ser? E não achei. Foi onde eu não achei a motivação. E foi onde a decisão foi tomada? Foi onde eu não tomei exatamente nesse momento. Eu voltei para Rio Preto, tive algum tempo na minha cidade, fui fazer uma viagem para a Europa. Nessa viagem para a Europa me deu um pouco de pânico de estar saindo de casa. Eu não estava com força para sair, sabe? Com energia, porque eu tinha perdido a motivação, tinha perdido realmente. Foi onde eu falei, pô, acho que está chegando a hora. Aí eu organizei até o final do ano, eu tinha alguns compromissos, né? Eu jogava interclubes na Alemanha, jogava interclubes na França. Foi onde eu acabei e joguei. Agora, aquele jogo da Copa Davis, sem dúvida, foi o jogo onde realmente eu experimentei todas as sensações que eu acho que um atleta pode sentir. Legal isso. Eu arrepiei quase o jogo inteiro, assim, eu sentia na pele, assim, o jogo, tanto que o meu choro no final do jogo, assim, foi uma questão, assim, de realmente de lavar a alma, sabe? Assim, foi um choro com a alma lavada, sabe? De eu ter conseguido jogar tanto. E uma das minhas, né, isso acho que é a primeira vez que eu falo na frente de uma câmera, mas uma das minhas maiores frustrações foi não ter jogado as duas vezes que tiveram em Rio Preto. Era um sonho meu jogar numa quadra cheia em Rio Preto. Você me conhece bem, você sabe o tanto que eu gostava de jogar com a torcida com quadra cheia. Imagina ter jogado uma Davis dentro da minha cidade com 6, 7 mil pessoas, minha família, tudo, cidade inteira. Então isso me machucou muito na minha carreira, não ter jogado.
E aí, logo no ano seguinte eu faço a Copa Davis. E ali para mim foi realmente um divisor de águas. Foi onde realmente eu falei, não, agora... Bom, Thiago, a gente não consegue ficar aqui até amanhã, mas é Sim. engraçado que os assuntos vão surgindo e eu vejo no teu olho que volta, né, fica rodando. Isso é muito legal, ver que você se emociona, ver que os assuntos vão voltando e você vai encaixando uma coisa na outra. Quando fala do Ed também, mas essa primeira parte a gente fecha aqui, né, com o seu momento jogador de tênis, né, com o seu momento de tudo que você vivenciou, de tudo que você experimentou, mas a tua vida continua e é exatamente por isso que a gente vai fazer a segunda parte para contar o que você vem fazendo depois de tudo ter sentido tudo isso. Obrigado, Thiago. Pessoal, valeu. Thiago Alves contando um pouquinho da história dele e a gente volta semana que vem para ele contar a segunda parte da vida dele. Tchau, tchau.